Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, bem-vindas. Estamos aqui hoje num dia muito especial, num momento muito especial, em que vamos celebrar a maravilhosa conquista, né, de esse e-book tão valoroso, né, tão importante para todos nós. Ele está ficando cada dia mais próximo do seu nascimento, né, o nascimento da morte. E é com muita alegria que a gente anuncia hoje, né, o lançamento da lista de pré-venda do e-book da morte, canalizado, escrito pela nossa amada abuelita Lu Vento Cósmico. Eu vou passar a palavra para ela, né, e pedir que ela fale um pouquinho mais sobre o projeto, que ela traga a sua energia, abrir os portais, arroba. Cliquei no errado. Boa tarde, querida. Gratidão, Pri, pelo apoio, pela amizade, pelo amor. Boa tarde para quem está aí. Se puderem abrir a câmera para a gente se encontrar, vai ser mais gostoso. Eu já vi que a Lívia abriu um pouquinho. Essa xará, Luciana, não sei qual das Lucianas, tem tanta Luciana na minha vida. Eu sou Lu, mas é Lu de Luciana. Tem alguém? Mais uma Luciana. Aline, bem-vindos, bem-vindas. Ah, a Lívia caiu. A esse encontro tão especial. É, é um prazer recebê-los. E para iniciar, como é o meu costume, Erin, que bom que você está aqui. Bem-vinda, bem-vinda, muito bem-vinda. Eu vou iniciar com sopro para a gente entrar nessa frequência, para poder falar da morte. Oi, Lu. Para poder falar da morte é bom que a gente esteja preparado. E aí a gente se prepara entrando na presença. Porque dentro dessa presença tem a consciência, né? A gente lembra o que que é a morte. Então, quando a gente entra na presença para falar da morte, é uma coisa muito boa, abrir o nosso campo. E o som traz a gente para a presença. Por isso que eu sempre abro minhas coisas com uma flauta. Vamos lá. Vocês estão ouvindo bem, aliás? Nem perguntei. Tá tudo ok? E a flauta, me diz aí. Ok, vambora. Então, fechar os olhos, trazer a respiração para a consciência, fazer umas 3 inspirações profundas, soltando o ar pela boca, com som, se permitindo um instante de conexão consigo mesmo.
licença para a abertura dos portais das 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, aonde se reúne o povo das estrelas, e os nossos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós agora, desde a casa interior da Terra. Que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz reine na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes e ao mesmo tempo. Que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Salve a harmonia da mente e da natureza, a cultura galáctica veio em paz. Nós estamos hoje no anel solar da tormenta rítmica azul, do alto existente da coruja, epital azul. É o epital 15 azul. E hoje é Celi 16, é isso? E o Kim de hoje é o espelho magnético branco. Abrindo a onda do espelho, uma ótima onda para esse lançamento, justamente no dia 2 de novembro, dia de finados, dia de los muertos. Arro Grande Espírito, Arro Pachamama, Arro Grande Mistério, Arro Conselho Siriano, Conselho Arcturiano, Conselho Antariano, Confederação Galáctica de Luz, os Maias Galácticos e a transmissão GM 108X, Consciências Pleiadianas,
Conselho das 13 abuelitas, forças xamânicas da terra, nossos ancestrais, agradecemos mais uma vez em círculo sagrado, em nome da luz, pedimos suporte e guiança para esse momento de celebração, de transmissão de saberes recebidos e agora transmitidos com muito amor. Arro. Arro, queridos, 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 queridas, que especial a gente tá nesse dia, né? Quem puder, beba água. Antes de eu falar do e-book, eu quero perguntar para as pessoas que estão presentes se alguém está nesse momento de luto ou acompanhando alguém que está caminhando para a morte. Luciana, vocês poderiam falar pelo menos o nome da pessoa, se é falecida ou se a pessoa estiver fazendo passagem, colocar o nome dentro dessa egrégora? Dá para me ouvir? Eu não sei se eu tô com o microfone aberto. Tá, perfeito. Eu ainda tô passando pelo luto da partida do meu avô, que inclusive a Lu foi uma grande, acho que uma acompanhante, assim, né, nesse meu processo de cuidados com ele, da passagem dele. E hoje também se completam 15 anos da partida da minha avó materna. Então é um dia de lembrar muito dela, de pensar muito nela hoje. Que coincidência. Então tem essas duas coisas bem latentes em mim. Fala o nome deles. Meu avô é Ricardo Juan Cavalhauskis Camendulite e a minha avó é Marlene de Araújo Franqueira. Arro. Saudações a esse raio de consciência, né? Que agora eles são. Mas esse raio com você ainda existe, é a conexão, né? Através dessa identidade que é a conexão com aquela consciência, luz. Marrom. Eu vou te chamar já já para conversar contigo, mas eu nem vou contar a surpresa. Mas gratidão por colocar eles no círculo. Luciana, você também está com processos aí? Sim, boa noite. Então, eu estou no processo de. Meu cunhado desencarnou, né? Era um cunhado irmão, Hum, Walter Ribeiro de Santana. faz pouco tempo? Foi dia 13 de maio. Uhum. O luto é demorado, né? O luto é no mínimo um ano. O ano, assim, é um processo, daí você fica bem, fica ruim, fica bem, fica ruim, fica bem, fica ruim, né? Então você tá, tem hora que você fala, nossa, tô boa zona, nossa, tô super de boa, aceitei e tal. Aí vem um doce de banana que vai caçar aquela dor lá no fundo. Ai, meu Deus do céu, era o doce que a pessoa mais gostava. Aí volta tudo, uma choradeira, um mimimi, ai, ai. E é assim mesmo, né? Tem que permitir que a gente sinta as coisas, não ficar brigando e não ficar escondendo, né? Honrar o luto, honrar o luto. Essa é uma história importante que é outro lugar que a gente precisa ressignificar, né? Hoje não pode nem chorar, imagina ficar de luto, as pessoas ficam loucas. Um outro dia uma mulher olhou feio para mim porque eu fiquei dando gargalhadas numa loja. Tava eu e uma amiga que ri e ela ficou horrorizada, me olhando brava porque eu tava rindo. É uma sociedade que aprendeu a esconder tudo. Não pode nem rir, não pode chorar, não pode nada. Verdade. Mais alguém que está no processo? Pri, quer falar rapidinho? Sim, colocar Eu na falo. roda. Então,
Eu vivo com a minha avó, né? A minha avó tem 93 anos, senhora Vitória Carnecini Mello, e esse ano ela deu um belo de um sustinho na gente, né? Então eu achei por bem iniciar um processo de amparação mesmo, né? Para essa transição, né? Que está acontecendo não é de um dia para o outro, né? Me chamou muita atenção o trabalho da Lu, porque esse termo doula da morte, né? Eu já me sinto doulando a morte desta senhora desde que eu entendi que eu ficaria com ela até o fim, independente de quanto tempo isso demorar, sabe? Eu sei que é o meu papel. Então, eu fiquei imensamente grata de ter essa mulher de luz, né? Para mostrar para a gente como essa jornada pode ser mais leve. E, além disso, eu sinto de trazer, né, honrar minha mãe, que faleceu já faz um tempinho, né? Ela foi em janeiro de 2019 no calendário gregoriano, então já faz um bom tempo, mas é aquela coisa que a Lu falou do doce de banana, né? Só de falar, de pensar em falar, meu coração já se encheu de emoção e é uma dor que a gente só se acostuma, né? Ela não vai embora. A gente faz amizade com ela. Então, é isso. Passo a palavra. É, Minha mãe é Marli Clara Tchernev. Passo a palavra. gratidão, Pri. É sobre isso, né? A gente precisa falar e honrar os nossos sentimentos e honrar os nossos mortos. Hoje é Dia dos Mortos, então hoje é aniversário da minha mãe e ela foi a primeira dolagem ao vivo e a cores que eu fiz, né? Porque as outras todas foram pessoas que não moravam nem na minha cidade, então foi tudo no campo quântico, né? O que não quer dizer que não é possível, ao contrário, tanto faz, a pessoa já está indo embora mesmo, então eu não preciso estar do lado do corpo, né? Eu acompanho na transição. Por conta dessa dificuldade com a morte, eu também, que fui acordar justo por causa dos meus pais. Eu era filha de Deus, a filha querida que fazia almoço todo domingo. Oi, Cris. Fazia almoço todo domingo. Eles já eram separados, então, por anos, mais de 15 anos, eu fazia almoço todo domingo. E aí a diversão deles era vir em casa almoçar juntos comigo. E de repente eu falei, nossa, eu tô tão despreparada para a morte desses dois. Meu Deus, que apego. Como é que vai ser eu? Então eu comecei a me preparar. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a organizar essas coisas dentro da minha cabeça. Eu tenho como formação história e eu dei aula de história, eu sou uma ótima professora, tem didática, né? Então eu comecei a ler aquelas coisas. A Erin foi minha aluna, querida. Aquela aluna nota 10 que avança muito mais do que eu dei na matéria, eu dei até página 5 e ela desenvolve por ela até a página 20. Maravilhosa. Fotógrafa do e-book. Essa menina é demais. Daqui a pouco eu conto a nossa história. Mas então, nesse meu despreparo, eu comecei a me preparar e isso ficou um material tão bacana que eu ouvi do meus pessoal, das minhas guianças, ó, isso não pode ficar guardado para você, esse negócio é público, é necessário. E aí então eu fiz, chamava Vivência da Morte. Meu primeiro sistematização do que eu estudei e do que eu fui crescendo. Então, já foi basicamente o esqueleto do que é o e-book hoje. Assim, começava fazendo um apanhado sobre a morte, sobre a nossa angústia, e depois
Eu falava algumas visões de algumas outras referências do que pensava, o que não pensava sobre a morte. E aí tem os dois itens importantes. O primeiro, lidando com a própria morte, e o outro, lidando com a morte do outro. Então era basicamente isso o curso. Foi uma vivência com exercícios, era uma dinâmica, começava na sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Eu fiz 3 edições, sendo que na última, que foi exatamente em dia 2 de novembro do ano passado, gregoriano, não teve público, só tinham 2 pessoas, e 2 pessoas que eu conheço, 2 amigas, um amigo e uma amiga. E aquilo me veio a informação, alguma coisa estava acontecendo. E foi quando a morte, que eu converso com essa entidade morte, com a minha morte, encostou e falou: Olha, com esses dois aí já conhece todo esse assunto. Você vai fazer iniciação à dolagem da morte para esses dois. Eu vou te orientar. E aí aconteceu uma outra coisa nesse final de semana. E ela falou assim: E esse conteúdo aí, você vai fazer um e-book, por favor. Então tem exatamente um ano. Estou entregando quase pronto na data. Eu prometi que eu ia conseguir, mas ela mesmo tomou conta do processo. Esse último mês estava já tudo organizado, faltava o último item. E esse último item que eu ia por um caminho, que daí depois de falar de tudo isso, iria falar um pouco da multidimensionalidade do ser, que daí é uma coisa que eu trago. E aí a morte tomou o comando e esse item virou 5 subitens super descritivos de como viver bem, de como se cuidar e todas as coisas que eu costumo falar aqui para as pessoas. Porque no fim a morte traz um reajuste das prioridades e como viver a vida, né? E aí só falar dela não dava, tinha que falar da vida também. Então eu estou nos finalmente da vida. É muito lindo, porque é um e-book da morte que encerra falando da vida e o que a gente. Dicas de como cuidar da vida, em todos os aspectos. E aí é isso. Então, acabou crescendo. Além disso, eu sou dona da morte, né? Então, se alguém começa a morrer, eu tenho que parar tudo. Se tem alguém em alguma emergência, atendo muitas emergências que eu não posso falar. Ah, desculpa, eu estou escrevendo o e-book da morte e não posso. Então, aí eu ficava brava com isso e comecei a perceber que cada interrupção era uma experiência de vida que eu precisava ter para eu entender para onde tinha ido aquele último item e para inserir coisas que eu nem tinha pensado em inserir. Então eu percebi que tem um comando, né? Teve um comando que agora está encerrado esse processo, mas teve um comando de orientação que foi sendo desenhado nesse final e foi muito especial. E teve um item que eu tive que reescrever também inteiro a pedido da minha própria percepção. Esse foi uma história interessante. O Visões da Morte, ele estava. Eu fiquei entalada nele quase que esse ano todo. Ele não saía. Saiu, nos cursos ele saiu. Mas passar para o texto, eu estava indo para um caminho da historiadora, porque eram outras visões. Então eu ia começar a falar da visão do budismo, ou da visão, sei lá eu da onde, enfim, algumas visões. Mas aí eu comecei a fazer pesquisa para não falar bobagem, porque o budismo é tá, 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 não sei o que lá é tá, 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 tá. Aí começou a ficar chato pra caraca. E eu comecei a perceber que isso em tudo, se não tá prazeroso, é porque não é por aí.
Simples assim, para de brigar. Porque daí eu, claro, eu tinha um auto-julgador que ficava, ai, que vagabunda, você não tá escrevendo aquele texto porque tem que pesquisar, você tá com preguiça, preguiçosa, Verdade. preguiçosa. O auto-julgador fica ali. Por que que não tá conseguindo fazer? Porque não era daquele jeito. Isso precisou muita cura de vários controles, enfim, deixar fluir um pouco a informação por mim para entender a informação de mim mesma para mim, né? Para entender por onde que eu iria. E aí teve um dia que eu parei e lembrei de uma história bacana. E eu falei, nossa, eu sei dessa história aí, Márcia, meu amor. Beijo, querida. Daí eu lembrei de uma história muito bacana, que é sobre um livro, desculpa, sobre uma autora importante, que ela é uma índia norte-americana mestiça com americana. Então ela é meio Lakota, meio americana, e ela resolveu escrever um livro sobre as tradições. E isso certamente deu uma controvérsia muito grande entre a nação, porque os mais ortodoxos, os ortodoxos, é, não queriam que esse conhecimento fosse liberado. Ele era muito fechado e honrado há milênios. Por outro lado, uma parte sabe que é, precisa não só preservar, como divulgar, porque é um conhecimento muito importante para esse momento atual. E ela assim o fez. Que bom. Agora, como que ela ia resolver? Ela não podia falar em nome dos Lakota porque ela era mestiça. Aí ela estava no impasse. Como fazer isso? Sem ofender, sem também ter a voz da nação. Ela não é a porta-voz da nação. Aí ela trouxe para ela, todo o texto ai, com a vovó Berta, eu aprendi que o leste é a direção que ela falava, que tem a águia e tal. Então a vovó Berta falou, o outro lá, o índio não sei quem, o búfalo negro falou, e aí vai. E então ela conta a história recheando dos negócios. E aí eu falei, gente, por que que eu tô querendo fazer é, texto acadêmico, se eu não sou mais acadêmica, eu pedi demissão das escolas, não estou mais na academia, eu estou num outro lugar, né? Então não é mais esse texto, por isso que estava chato. Era a velha Lu. Então tem que morrer, a velha Lu morre, morre. Aí quem é a nova Lu? Vamos lá. Aí eu fiz um Visões da Morte de acordo com a minha experiência. Então, acabou crescendo, porque então, se eu ia falar da morte a partir da minha experiência, começa com o paradigma cristão da nossa sociedade. A morte terrível, um Deus punidor, e esses paradigmas que eu cresci neles, né? Então fica muito terrível, né? A morte que tem a eternidade, né? Esse paradigma tem um fim, é muito louco. É, estacionado, estanque, uma eternidade, ou vai para um lado, vai para o outro. É muito imóvel, não tem nada imóvel no universo. A eternidade não. A gente está fluindo. Como assim? Eu faço uma vida, uma vidica dessa, me bota numa eternidade, se eu tiver um pecado, me bota na eternidade de um lugar de. Enfim, é muito estranho. Nunca achei isso muito conectado com a natureza. Ela tem ciclos, a gente vai dando saltos quânticos, vão acontecendo coisas, não tem nada parado. A única coisa que é parada, a única coisa imóvel, imutável é o amor. O resto é amor em movimento, não é? Tá certo que a gente, daí o amor quer se autoconhecer e até faz um lugar de falta de amor para ver como é que é bom ter amor. Enfim, pulamos para um lugar. A realidade é, o amor é a única realidade. A morte não mata o amor.
essas pessoas queridas que a gente fala, que partiram, a gente continua amando, não é porque chegou a morte que a gente deixou de amar. Então, o vínculo que se faz é o do amor. E se eu lembrar que esse vínculo não morreu, aí também eu começo a tomar conta da minha nova relação com essa pessoa. Nova relação. A gente está precisando se abrir a uma nova relação com os nossos mortos queridos, nossos ancestrais, abrir a conversa, o canal de conversa, sem paradigma, colar no amor. E o amor vem como? Até começar a desenvolver uma telepatia de contato que conversa tranquilamente, o amor vem como? Vem com essa emoção do tal do doce de banana que a gente falou, né? Pum, eu conectei com aquela pessoa. Nossa, eu nem achei mais que eu tava de luto. O doce de banana ativou tudo. Aí você entra no campo da pessoa e ela entrou no seu. Se a gente ressignificar esse momento, ele não precisa ser só, ai, que dor que ela não tá. E se você perceber que essa conexão ela está aqui agora, ai, e aproveitar e desenvolver esse lugar, talvez comece a acontecer comunicação, né? Então esse é um novo olhar para as possibilidades que eu tenho no meu luto. Enfim, aí eu fiz esse caminho todo, e nesse caminho de escrita, então solucionei, comecei a falar de mim, dos meus paradigmas, como foi chegando com 12 anos, eu comecei a fazer yoga, então a meditação entrou com 12 anos, um lugar que falava de roda de samsara, de encarnações, de cremação, falei, nossa, um monte de referencial que eu nunca tinha ouvido falar, então meu estudo mesmo começou com 12 anos, quando eu comecei a ver outras coisas. Então é isso que eu vou trazer nesse lugar do visões, de outras visões, as outras visões com as quais eu tive contato e o que eu entendi das outras visões também, certo? Porque certamente, se eu for falar com uma pessoa da Igreja Católica que conhece mesmo a fundo, ali tem muito saber, muito mais aprofundado do que ficou esse raso, né? Ali tem saberes profundos. É um livro de um raio de saber, enfim. Então eu não posso falar como a porta-voz desses raios de saberes espirituais ou filosóficos. Eu posso saber como eu entendi aquelas coisas, que impacto que aquelas informações tiveram em mim e o que eu construí de compreensão da morte a partir dessas referências. Então eu trouxe também o taoísmo. A primeira vez que eu ouvi falar em Yin e Yang, eu falei, não dá para viver sem saber disso. Como alguém pode conceber uma vida sem saber que tudo tem Yin? Se é Yin, tem um pouquinho de Yang. Se é Yang, tem um pouquinho de Yin. Não tem nada que não tenha uma coisa ou outra. Isso dá uma compreensão profunda, profunda. Então, esse foi um raio que eu estudei, que eu passei por ele, por prática. Seixonoye, eu fiquei 2 anos dentro da Seixonoye. Ai, tão bom lá, eu aprendi a agradecer. Lá eles falam muito obrigado para tudo. Você aprende a agradecer, a gratidão é ali mesmo. Então, eu fui passando, fui filha de santo, 7 anos. Então, fui passando, fui construindo uma estrada de várias referências que falam da espiritualidade, portanto, do depois daqui. O que acontece depois daqui? Esse que é o rolê. E aí? De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? Não, que eu sou, né? Que eu sou. De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? E para onde que eu vou? E fazer também o que lá onde eu vou, né? Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer lá onde eu vou? Perdemos essa conexão, esse saber. A Terra tem
vírus de apagamento de memória. Isso que a gente precisa saber que tem um apagamento de memória. Esse momento, nesse agora, a gente está num momento planetário que está propício e favorável à recuperação da memória. É isso que nós estamos fazendo, recuperando memória. No caso aqui de um tema específico que é um temor, que não faz as pessoas andarem na vida. Se deixa de fazer as coisas por medo da morte, por cautela, excesso de cautela, porque o outro morreu assim, ou porque alguém morreu e eu não consigo mais o luto. Conheço uma pessoa que está estacionada no luto, doente. Existe luto doente. A gente precisa ter luto saudável, aprender a ter luto, porque não é para parar a vida, ao contrário, é para ressignificar essa relação. E por que eu tenho um luto doído? Porque eu não trabalhei minha morte direito ainda. Essa é a questão. Quando eu trabalho direito a minha morte, eu compreendo e vou entrando em outros níveis de compreensão e abertura. Então, esse caminho meu acabou ficando um item muito gostoso, porque aí eu senti para escrever, porque daí eu estava falando do meu coração, a partir do meu coração, contando a minha história, a minha trajetória espiritual, a minha trajetória de investigação. E aí vieram os outros itens, né? Que já existiam, então esse mergulho, primeiro tem esse mergulho na morte, que é, aliás, os itens, esse já é o terceiro item. Tem uma apresentação e daí começa Beira-Mar, que são as primeiras perguntas. Por que que a gente esqueceu? Por que que dá pânico? Por que a gente não fala mais? Que sociedade é essa que a gente virou? Aí tem um primeiro mergulho, assim, que é as primeiras ondas, que é investigando um pouco mais esses paradigmas de onde estamos, por que estamos assim, e por que isso se reproduz dessa forma, por que ficou tão ruim morrer. Ninguém quer morrer do jeito que está hoje. Tá um terror, morrer numa UTI, gente, o que é morrer numa UTI? Pendurado em máquina, sabe lá há quanto tempo? Desprende, né? E a gente não consegue. Enfim, mas também chega, os médicos não estão qualificados, todo mundo tem medo da morte, então fica querendo esticar até onde dá. Que qualidade é essa? Enfim. Daí nós damos esse mergulho por todos esses caminhos espirituais da minha trajetória pessoal e aí adentramos no grande mergulho. Eu sou finito. Então, a minha finitude, como lidar com esta realidade. Aí tem exercícios para serem feitos de reflexão. Eu coloco lá, antes de começar, tem um ritual, eu sugiro no e-book, passo a passo, um ritualzinho para você fazer de concentração antes de fazer o exercício. Então, lá toda uma sugestão, é claro que é sugestão, mas é um assunto que ele merece ser tratado com honra, né? A mesma honra do nascimento cabe aqui. Então, faço toda uma sugestão de ritualização do exercício. E eu sugiro que, porque tem vários, faça um, respira, integra, vê se tem condições de fazer o outro, ou se mexeu muito, faça, não tem pressa. O acesso é vitalício. Não tem pressa. Esse não precisa ser um lugar de disputa consigo mesmo, não é, não vai ganhar a vaga no Enem. Então, a sugestão, eu encaminho assim, né? Aí, nesse momento da minha morte, é um momento que, quando é ao vivo, né, quando eu fiz a vivência, era muito gostoso porque depois se compartilhava. Era muito bom. Nunca teve muita gente, porque as pessoas têm muito medo, né?
mas todas as edições foram muito boas esse lugar de compartilhar. Depois vem o acompanhar a morte do outro. Dentro da minha morte ainda, além desses exercícios, tem um monte de coisas práticas. Por exemplo, eu quero ser cremada. Se for olhar, faz de conta que eu morro agorinha e não tomei providência alguma. Mas deixo lá, ó, filho, eu quero ser cremada, hein? Essa é a minha última vontade, tá? Eu vou deixar o coitado com uma despesa de uns 7.000 reais, assim, na hora. Sendo que se eu já comprar o negócio, encaminhar o negócio para não ir direitinho, eu só deixo o papel, que aliás está numa pastinha, ó, tá aqui o papelzinho da mamãe. Já tá pronto, já tá feito. Eu quero a minha vontade, então eu já deixo meio cuidado, né? Se eu quero a minha morte assim, então quem é que vai cuidar? Quem é que vai garantir que vai acontecer? Eu já vou cuidando. Então, esse lugar de cuidar da morte é um lugar interessante de começar a pensar na própria morte, né? E toda vez que dá ai, parece que pegou, porque vai acionar coisas. Para, respira, não siga adiante, se permita, e com muita leveza. O e-book surgiu também, aquele dia que eu falei que a morte veio falando, vai ser um e-book, a fala foi a seguinte: as pessoas estão tão duras, cristalizadas neste medo, ele é tão, tão, tão doído e é tanto temor que não dá para chegar numa vivência e começar a conversar e se abrir sobre isso. Isso é muito dolorido. Se você disponibilizar uma coisa que a pessoa sozinha ela acessa, sozinha ela pensa, sozinha ela tem o tempo dela para pensar, o tempo dela para refletir, o tempo dela para fazer, o tempo tem que ser vitalício. Isso é um exercício que ele é individual. É claro que quem vai ter um acesso, enfim, quem se interessar, sempre eu vou fazer encontros, né? Porque essas pessoas que estão interessadas vão querer fazer encontros, porque é muito bom fazer encontros da morte, e conversar. Enfim, a gente tem um acompanhamento, que é muito bom. Nem todo mundo gosta, né? Mas para quem gosta é maravilhoso, porque quando a gente troca as nossas dores, elas realmente ficam mais leves. Elas realmente ficam mais leves. Sozinho, às vezes é muito difícil. E quando eu vejo que o outro tem, nossa, tá passando a mesma dificuldade que eu, e a pessoa diz um passo adiante, você fala, nossa, pode ser que não é exatamente aquele passo, mas aquela chave foi passada. Então, o encontro entre nós é muito, muito poderoso, né? Mas fazer o seu de passito solo é muito bom também. E depois vir para o grupo e se abrir e legitimar a tua conquista, legitimar, validar os seus insights, né? Suas autodescobertas dentro desse processo de autoinvestigação. Então tá muito lindo esse pedaço da gente cuidar da gente. Depois vem como cuidar do outro, né? E aí cuidar do outro é um processo também bastante complexo. Mas eu preciso estar bem comigo. Cuidar do outro vai colocar a morte na sua cara. Então, é sobre isso. Ver o outro morrendo é ficar o tempo inteiro, ó, já já é com você, já já é com você. Se a gente não está trabalhado, fica ruim. Então, por isso, primeiro a gente trabalha a nossa própria morte, para daí ter qualidade de acompanhamento. E não é dizer que não vai ter mais medo, gente, mas é começar a trabalhar. Quando a gente começa a trabalhar e abre o campo da permissão, abre o campo da permissão para a fé entrar. Tem coisas que é um grande mistério. Existe o grande espírito, criou tudo, Pachamama nos criou a terra,
somos filhos da terra. Agora tem o grande mistério. Quem criou o grande espírito? Então tem coisas que não, a mente humana nesse agora não tem condições de assimilar. Ou a nossa intelectualidade não vai. A gente está bem tosco, a gente é rude. A gente é rude, tosco. A gente é bastante abrutalhado, só entende a terceira dimensão como realidade. Isso está bem tosco, né? Então, falar da morte também é começar a morre e vai para onde? Esse aonde? O que que é esse aonde? Sair um pouco dos paradigmas. Quando eu alivio o medo e começo uma investigação, eu me permito fazer novas conexões aqui, porque eu vou ler outras coisas, já que eu me permiti. Então, quando eu saio do medo, eu entro em graus de consciência. E aí vai aliviando, gente, é verdade. Vai aliviando o medo. Então ele era um medão de 0 a 10, um medão nota 10, e ele vai ficando medinho, mais nota 4, 3,5, né? Aí tem técnicas para a gente treinar morrer, que são as meditações. Os caras já falaram isso há 5.000 anos. O Buda falou de todas as pegadas, a maior é a do elefante. De todas as meditações, a que mais gera estados elevados de consciência é a meditação sobre a própria morte. Ali eles treinam para chegar na morte tão consciente, porque é um momento que pode dar uma iluminação profunda, o momento da morte, né? Então tem saberes muito interessantes. Tem o livro Bardo Todol, eu falo muito daí do Bardo Todol. Não coloquei detalhamento, ele é um choque, esse livro, porque ele detalha a morte tintim por tintim, como é que é o processo de morrer. Então, isso eu ia colocar, mas aí foi vetado na espiritual. Ela falou, não, esse é muito. Quem quiser que compre o livro, acesse o livro, não sei se tem na internet. Eu tenho o livro físico, porque é o saber do livro tibetano dos mortos, né? Ele é um raio, tem 2 raios de sabedoria profunda da morte. Um deles é o tibetano e o outro é o egípcio, que também tem livro dos mortos, né? Mas o tibetano, ele é de um detalhamento para aqui essa terceira dimensão muito bom, mas é muito chocante. Mas olha que coisa, tem até manual do negócio. Ah, primeiro você vai sentir a boca seca, depois você vai não sei o que lá, depois você... Tudo detalhado, detalhado, até é impactante. Coisa assim, assim, assado. Tá tudo ligado aos elementos terra, água, fogo e ar, né? Então nós somos esses 4 elementos e esses 4 elementos se dissolvem no processo da morte. Mas aí nós vamos para onde, né? E aí tem um lugar que interessante de pensar, que é uma metáfora com a água. A água é H2O, mas ela se apresenta líquida, sólida ou gasosa, mas ela é sempre H2O. A nossa essência, nosso luminoso, único, não existe ninguém igual a você no planeta. Ninguém. Sua luz é única. Esse único aqui, ele é único em qualquer estado físico, sólido ou gasoso. Agora, o corpinho não, né, gente? Então tem que aprender aí que o ego é o corpinho, o ego tá junto. Então quem tem medo é o ego, que vai perder o corpício. Mas a consciência vai adquirir a experiência dessa jornada de alguns anos na Terra, tão curtinha, que a gente aproveite, né? Então, esse último item, depois de trabalhada bem a nossa morte, traz qualidade de acompanhamento para quem está morrendo, que às vezes não é nem falar nada, gente, às vezes é presença e ponto. É a doçura da presença presente, né? Porque tem gente que fica presente, mas não está presente.
A presença é um presente mesmo. Então, e finaliza com esse item, como eu falei, que foi o que me estendeu, e hoje eu estou entregando uma linda apresentação. Agora, o curioso lindo, que agora está terminando o texto. Vamos para a diagramação, e temos as fotos, e aí tem uma história incrível. Quando eu comecei a mergulhar na escrita, precisava de fotos. E aí a Erin, que está aqui, que no momento está em outro país, longe, que é uma querida, me entra em contato e fala: Ô Lu, você vai fazer o curso da morte? Eu estou precisando para acompanhar meu avô. Eu estou aqui em Ubatuba, né? A gente se conheceu aqui, eu fui professora dela na escola. Eu estou aqui para acompanhar o vovô e preciso do curso. Eu falei: nossa, o curso não vou fazer porque eu estou escrevendo e-book, não vou dar curso agora. Mas o que a gente vai fazer é, você vem aqui, a gente passa aqui o dia inteiro falando na sua orelha, o curso todo, e faz um intensivão. E aí a gente vai se acompanhando e eu faço a dolagem dele. E a gente fez isso. E em troca, ela me fez um ensaio maravilhoso, 2 ensaios maravilhosos, que são as lindas fotos desse e-book aqui dentro com alguns objetos meus que são importantes que eu uso na dolagem. Então, as fotos que forem de objetos, todos eles são objetos meus pessoais, objetos de poder. E também lá fora, a gente foi num lugar que eu amo, amo, que é um encontro de rio e mar, montanha e céu maravilhoso, fotos lindas que estarão no e-book. Então, o e-book da morte, eu já nem precisei me movimentar, que a própria morte trouxe a fotógrafa. Se autogerenciou. Eu falei: você tá bom, hein, dona morte? Você é porreta. Aí a Pri, que tá aqui, que a gente já trabalha juntas, no momento a gente não estava fazendo nenhum trabalho, mas ela é a minha querida assessora número 1, top de linha, porque me conhece, sabe como é que é a minha cabeça, como eu penso. A gente é da lei do tempo, a gente já fez vivência junto, a gente já ficou em retiro junto, elas já fizemos flauta, né? Eu dei curso de flauta junto, enfim. A gente tem Ela já fez meu planejamento estratégico junto, ela é artista desse lugar, né, digital, faz uma agenda maravilhosa agenda não, é a folhinha, que é deliciosa, das 13 luas, e ela também me chamou falando: Lu, eu tô precisando fazer um lançamento, porque eu tô fazendo assim, assim, assado, tô precisando de portfólio, então, e a minha avó tá internada na UTI, por favor, me ajuda. Eu falei: ô, dona Morte, você é porreta, hein? E aí estamos aqui, né, Pri? Então, eu vou passar a palavra, porque daí foram 2 dolagens completamente diferentes. O avô da Eri faleceu mesmo, fez a passagem, e foi um processo muito bonito, que eu queria que a Eri trouxesse o que que é receber a dolagem, né? Porque eu dou, mas eu, enfim. E depois a Pri. Agora, no caso da Pri, a vovó, quando eu fiz a Tamiana para ela partir, ela abriu os olhos e falou: vou ficar mais um bocado, e tá aí. A dona Vitória tá na Vitória. Então, Erin, por favor, conta pra gente. Primeiro, boa E como foi, noite. o ensaio? Isso que eu também quero saber. Tá, então vou dividir isso em 2 partes, mas vou tentar não me estender muito. Eu mandei a mensagem para a Lu. Eu conheço a Lu há quase 20 anos, eu acho. Ela me deu aula, eu tinha 10 anos, começou, acho que eu fui a sua primeira turma, né? Depois da sua fase de trabalhar em museu, né? Você foi para Ubatuba, e aí eu fui dessa primeira turma, quase 20 anos atrás, e foi uma professora sempre muito querida, não só por mim, mas por todo mundo.
e segui acompanhando a Lu depois de terminar a escola e vendo esses processos dela, né? Inclusive com a lei do tempo, enfim. E quando eu comecei a passar pelo processo com meu avô, né? Eu estava viajando, voltei porque eu vi que ele não estava sendo assistido como deveria, vi que ele ia mesmo, que ele ia partir e não sabia como ia ser, mas queria estar presente. Quando a morte foi se aproximando, e ela ficou por bastante tempo em volta, assim, muito latente, né? Teve um dia que eu estava deitada do lado do meu avô na cama e ele estava irritado comigo porque ele precisava beber água e eu não estava conseguindo lidar com oferecer e ele negar, mas ele, enfim, eu estava num roda-moinho e aí eu abri o celular, apareceu a Lu, assim, uma postagem dela, eu falei, nossa, eu vou falar com ela. Ela vai me ajudar. Mandei essa mensagem, ela me respondeu, acho que, sei lá, em 10 minutos, foi muito rápido, assim. E na hora ela topou me assessorar com o que fosse. Eu fui na casa dela. Eu expliquei, inclusive, Lu, parei de trabalhar para cuidar do meu avô, eu tô sem grana, mas a gente pode fazer, vamos fazer um bem bolado, me ajuda. E acho que ela já acompanhava, né, que eu estava trabalhando com fotografia. E quando eu fui na casa da Lu conversar com ela, eu acho que uma das coisas que ficou mais forte para mim foi o quanto ela conseguia falar da morte sorrindo, assim, sabe? Sem o peso que eu estava vendo no meu círculo, né? O meu círculo estava sofrendo muito com a morte do meu avô. E eu queria que ele tivesse mais paz, eu queria que ele fizesse uma passagem tranquila, né? E a nossa conversa não foi só uma, né? Teve esse dia que a gente sentou e conversou, mas foi um andamento, né? As coisas foram caminhando. Ela caminhou comigo e eu acho que ela me deu muita paz, assim, me fez entender que se essa situação tinha se apresentado para mim é porque eu tinha como lidar com ela, assim, que eu tinha as ferramentas para lidar com ela e que eu podia confiar na minha capacidade de decidir, de intervir, de me posicionar, de acolher ele, de oferecer o que eu pudesse, assim. Eu acho que a dolagem, ela fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto a gente recebe essa missão, porque essa missão é nossa, né? Não tem outra pessoa para fazer. E aí a Lu foi me acompanhando, eu ia atualizando ela da situação, e eu sei que ela fez fez tameana, fez várias vibrações pelo meu avô, assim, coisas que acho que na época nem fazia sentido tanto abrir para mim, né? Porque eu já estava vivendo tanta coisa que eu acho que eu estava cuidando do campo físico e a Lu estava cuidando do campo quântico para mim. E e aí, a gente fez, acho que o primeiro ensaio que a gente fez, não sei se meu avô já tinha partido ou não, mas a gente dividiu o ensaio em 2 dias. Um a gente fez na casa dela e foi muito especial, assim, primeiro porque é o lugar onde ela vibra, né? O tempo todo, todas essas medicinas, a música, é, um lugar muito sagrado, você entra lá, você já sabe. E o ensaio não foi senta aqui, vira para lá, vira para cá, foi recheado de conversas assim muito profundas sobre a morte, sobre a vida. Foi muito rico, foi muito legal. Para mim foi um desafio fazer, ela sabe disso, foi um desafio fazer um ensaio interno, porque eu faço muitas fotos externas. E aí depois eu insisti para ela, falei, não, vamos fazer as fotos na praia, vamos na natureza e tudo. E a gente fez a segunda parte do ensaio num outro dia que foi incrível. A gente foi cedinho de manhã, a gente conversou muito, a gente se conectou muito com a natureza, uma com a outra, com a vida, com a morte, com os animais que estavam em volta, com a água. Foi muito lindo. E, enfim, eu sou muito grata porque eu acho que não é um ponto, não é uma pessoa que eu conheci e fez parte da minha vida por um momento e vai sair, assim. Eu acho que quando a gente tem a sorte de encontrar pessoas e acompanhar elas durante a vida, assim, né? A gente consegue se ver em várias versões. E eu acho que essa versão da Lu se encontrou muito com a minha versão que precisava dessa Lu, do mesmo jeito que a minha versão Eren aluna precisava muito da Lu professora, e que as nossas próximas versões vão estar conectadas de outras maneiras. Então, muito obrigada, Lu, foi muito especial. E te sinto perto e sei que nosso vínculo, ele ainda vai ter muitas histórias legais.
Nossa, é tão emocionante, né? Esse amor que se desenvolveu a partir do contato escolar. A pequena Erin. Ah, não, um verão maravilhoso. Gratidão pela oportunidade É. de poder ajudar nessa passagem. Cada vez que eu faço uma dolagem, eu entro em contato com aquele ser que está transitando e eu recebo sempre muitas instruções. Todas as pessoas que eu fiz a dolagem, eu entro no campo quântico dela e ela começa então a. Porque daí eu me comunico com a consciência. E aí eu começo a aprender coisas. Cada dolagem que eu fiz, eu aprendi uma coisa assim mágica, né? Então eu guardo sempre essas dolagens, elas vão me trazendo mais saberes, mais é, fé. São experiências incríveis, são experiências muito incríveis. Ah, Rô, gratidão por confiar e, Sim. e a gente precisa espalhar que a morte é mais tranquila se a gente tiver trabalhado esse assunto. Porque quando chega no final, se chegar no final sem trabalhar, gente, é péssimo. Aí isso que dá medo. Como assim você perceber que você está morrendo e falar, chegou e eu não fiz o que eu tinha que fazer. O arrependimento é de não fazer. Eu não me preparei para essa hora, como não? Tem dois jeitos. Tem gente que não se prepara porque morre de medo de falar da morte. E tem gente que fala, é natural, então eu nem vou pensar. Nenhum dos dois é bom. Precisa falar. A gente precisa morrer em paz. Morrer em paz é morrer sem medo. Não tem que morrer de medo. E a gente vai transitar, está transitando para um nível de consciência que a gente desliga as nossas funções orgânicas quando está a fim de ir embora e ascensiona. É assim que funciona, assim que a gente vai funcionar, de tanta consciência que tem. Isso aqui tem uma duração. Ah, legal, então eu vim aqui para fazer o quê? Faço lá o que eu tenho que fazer e na hora que eu vejo que esse corpo já não corresponde à necessidade do que eu tenho que fazer, hora de partir. Muito bem, até logo. Faz uma festa, chama os amigos e vai embora no meio da festa. Com festa ainda, essa é a minha ideia. Eu tô tentando. Tô tentando chegar lá. Mas é isso, a gente trazer pra gente e depois espalhar, porque muita gente sofre demais nesse lugar. Então, esse é o meu servir, trazer mais consciência, mais amor. É, Tá bom, Cris, querida, que bom que você estava aí, meu amor. Que bom poder parir esse negócio, soltar de mim e ir adiante, né? Porque todas as pessoas pelas quais eu passo com esse assunto se sentem tocadas e começam a pensar na morte de outro jeito e se aliviam. Todas. Não tem nenhuma que fique mais travada ou pior. É um lugar da própria consciência, cada um tem essa. A sua alma pede mais consciência, pede leveza, pede respiro, sair desse trava do medo. Então eu estou muito feliz. Pri, Arro, deixa eu então contar um pouquinho, né, sobre como foi esse processo com a dolagem da minha avó. Como eu disse, começou a me chamar muito a atenção o trabalho da Lu, não pela lei do tempo, mas por conta muito dessa conexão com a morte, né? Porque, primeiro, que eu já tinha perdido a minha mãe, então eu já tinha tido um contato, né, com
esse rito mesmo de passagem, né? E eu tive uma reação totalmente inesperada para mim, né? Porque eu achei que eu fosse ter um mega surto e eu lidei muito bem. E aí eu falei, nossa, é possível, é? Então tá. Aí, quando eu ouvi a Lu falando, me chamou muita atenção, foi por isso que eu me aproximei mais, né? E a minha avó teve uma. Subitamente começou a ficar inchada, começou a ficar mal, teve que ir para o hospital, e ela é dessas pessoas, né, que teme muito a morte. A vida inteira, eu lembro que eu tinha 3 anos de idade, a minha avó sempre morou com a gente, né? E ela vinha meio que se despedir, assim, sabe? Já com medo de morrer há 30 anos atrás e perdurando. E aí, ver que ela realmente estava, né, nessa situação de passar por isso e não se sentir preparada, estar morrendo de medo. E a gente também fica, né, sem saber o que fazer, porque a gente quer ajudar de alguma forma, né? Mas como que você vai ajudar uma pessoa num processo tão infinitamente particular, né? Que realmente você tá sozinho, por mais que tenha pessoas em volta de você que possam estar te apoiando ou não, né? É um processo inteiramente seu. Então, prontamente, né? Porque foi realmente do nada, de manhã cedo, Lu, socorro, tá acontecendo a situação aqui e eu preciso lidar com isso, eu não sei o que fazer. Instantaneamente ela já se colocou, né, à disposição, já falou, olha, no portal do meio-dia eu vou conseguir abrir aqui a Tamiana e vou incluir a sua avó, vou fazer aqui o que precisa ser feito. Fica tranquilo, fica tranquila. Falei, tá bom, né? Vou ficar tranquila. E no dia anterior, a minha irmã falou assim: olha, a médica mandou todo mundo vir se despedir. Falou que dessa noite ela não vai passar, né? Então eu já acordei, falei com a Lu e comecei a me movimentar para viajar, né? Porque minha avó estava internada em São Paulo. E exatamente meio-dia, conta minha irmã que estava lá junto com ela, né? Que foi o horário que a Lu abriu a Tameana. Tameana é uma técnica pleiadiana que é amplificada com cristais, né? Então ela abriu a mesa ali com os cristais. Diz a minha irmã que minha avó acordou, um pouco confusa, mas super animadinha. E todos os médicos ficaram assim, sem entender nada, porque, né? Ela chegou a não conseguir respirar, né? Estavam, inclusive, considerando ter que entubá-la por conta de uma falência cardíaca. E, gente, com 93 anos, quem espera uma pessoa com 93 anos se recuperar de um quadro de falência cardíaca, falência respiratória, engasgando nos próprios fluidos? Então, assim, foi barra, sabe? Impressionante mesmo. Eu cheguei lá, não é que ela estava, né, dançando a tarantela, mas, pô, ela estava conversando, ela estava super bem. E agora voltou para casa com andador, cadeira de roda para tomar banho, né? Todo mundo vai ficar naquele estado realmente de cuidados paliativos super dependentes. No que usou 3 dias as coisas. Agora já tá lá, pirlim pimpando pela casa, vai sozinha, tá arrumando as coisas dela, tá, sabe, independente, como ela sempre gostou muito de ser. Minha avó é uma pessoa que não tem uma personalidade fácil, muito por conta dela não ter tido uma vida muito fácil, né? Eu, como neta, consigo olhar para isso hoje e enxergar que a realidade dela foi muito diferente da minha. Então, honrar toda essa história, né, essa trajetória para que eu pudesse hoje chegar onde eu estou. Então, poxa, eu tenho tanto a agradecer, sabe? Porque por mais desafiador que seja você acompanhar uma pessoa no final da vida, que a gente não sabe se vai ser um dia,
6 meses, 1 ano, 10 anos. Eu brinco com ela, né? Minha filha tem 6 anos. Eu brinco com ela, você ainda vai andar de carro com a Vitória dirigindo. Ah, e um detalhe, né? O nome da minha avó é Vitória e o nome da minha filha eu coloquei Vitória também em homenagem à minha abuelita. Então eu tenho minhas vitórias aqui. Né? Cada um que aguente suas vitórias. Mas é isso, gente. Eu queria só realmente salientar o quanta segurança, conforto, paz, alegria e harmonia eu sinto em saber que eu tenho o apoio de uma pessoa tão especial como a Lu, que me ensina todos os dias, principalmente sobre o amor e sobre a luz e sobre viver aquilo que a gente acredita. Então, se vocês quiserem aprender mais sobre isso, né, sobre como lidar e como construir a sua qualidade de morte ainda em tempo de vida, eu recomendo fortemente que vocês fiquem bem pertinho da abuelita Lu Vento Cósmico, porque é uma consciência muito especial e eu fico honrada. Assim falei, com amor, passo a palavra. Ai, Pri, sem palavras, assim, ter você perto de mim, viu? Muito especial mesmo. Toda essa história é especial e o apoio que você está dando é incrível. Você sabe como eu penso, então você me deixa liberada para eu fazer meu trabalho, que é o que eu tenho que fazer. E esses paranauê todo de internet, dessa coisa, tem a pessoa. Não podia, eu pulsei você na minha vida durante um ano inteiro, quase 2. E só podia ser você. E só podia ter, no meio dessa história, a vovó Vitória. Essa é porreta. Ela é muito. Eu cheguei a entrar em contato com a consciência dela, né? E com ela. E aí ela falou: não tô indo, não. Esse trabalho que você vai fazer, que você faz de idolagem da morte, isso é muito importante. Isso é muito próspero. E a minha neta junto, eu quero vocês junto, eu ainda fico mais um pouco para ver isso acontecer. Fofa demais. E tá aí já toda a prosa. Agora, eu tenho uma pessoa que está nessa sala que eu não vou deixar de chamar, que é uma irmã de mais de 50 anos de amizade, que é a minha querida Márcia Cisla, que está aqui honrando esse espaço. Eu só vou passar a palavra, não vou nem te apresentar. É minha grande amiga. Eu passo a palavra que vocês vão ficar apaixonados por ela, tenho certeza. Rô, eu não acredito que você está aqui. Te amo. Ai, eu acredito, Lu. Lu, que privilégio, viu, ter tido você desde os meus 10 anos de idade. Estamos as duas com 60. E eu tenho câncer em muitos lugares do corpo, e já pedi para ela me dolar, inclusive, de tanto desespero, que eu já tive épocas desesperadas, mas ela, sabe o que ela me respondeu? Ela falou, não, tudo bem, se você quiser que eu te dolo, eu faço a dolo da morte, mas, Márcia, você não acha que podia pensar um pouquinho para ver se é isso mesmo? Pensa um pouco. Se você achar que eu vou até o final. Mas eu preciso que você me tenha certeza absoluta disso. E aí, sabe o que aconteceu? Eu resolvi, em vez de ficar, ó vida, ó céus, ó dor, ó que tragédia, meu Deus, e agora? Nós eu resolvi não. Começaram a fazer essa tamiana, que eu nem sei de onde que vem, nem sei como é que é direito. Agora até eu já sei um pouco mais, né? Mas eu sou completamente... Eles mandam eu fazer o Hanená e eu faço. Mas eu comecei a fazer e comecei a sair um pouco daquela birra, porque eu estava numa birra, sabe? Ah, não, se não for para viver rica, milionária, com tudo que eu quero, para que eu vou viver?
Não, não quero, eu quero ter tudo que me prometeram aí, e agora não está acontecendo. E acabou que o fato de ter a Lua aqui para mim, gente, eu quero que vocês morram de inveja, porque eu tenho ela aqui. É uma quadra a minha casa da dela. A gente sobe na minha cadeira de roda elétrica e eu ponho ela de pé no meio das minhas pernas e nós saímos pelo mundo. Ontem nós fomos tomar banho de mar. Então, está sendo maravilhoso experimentar essa sensação de tão pertinho da morte, mas vivendo intensamente. Sabe aquele programa, se você soubesse o que ia acontecer, você viveria intensamente? Ah, se eu soubesse, eu viveria, eu faria isso, eu faria aquilo. Pronto, estamos nós duas nessa qualidade de gente. A gente faz tudo, todo o tempo, e esse encontro de amor, sabe? O amor, ela falou tudo. A morte não é o fim. O amor, ele continua depois. Quantas e quantas vezes a gente fala do Renatão, que é o pai dela, do meu pai, que eles estão lá junto em algum lugar e que estão se esbaldando que nem nós duas estamos esbaldando aqui. Então, assim, eu fico lisonjeada, muito obrigada de ter me chamado, muito, muito obrigada por ter você na minha vida, e você vai trazer muita luz para todo mundo que precisa lidar, que são todos os seres humanos, precisam lidar com a morte e não sabe o que fazer com o abacaxi, né, que nos foi imputado como um abacaxi. Mas se você pensar que o abacaxi do Nordeste é pequenininho e você come segurando o cabo, é a coisa mais doce do mundo. Quer dizer, eu acho o comparativo maravilhoso. Um beijo, obrigada, Lu. Ai, minha querida, você é demais. Ela me chama, tô péssima. Nossa, você tava deitada na cama, cheia de tubo. Não, não tava com tubo, mas tinha um negócio de respirar. Toda zoada, toda verde, toda sem graça, toda coisa. Não quero mais, não quero mais. Aí eu, vem aqui me dolar. Gente, eu não mato ninguém, não, viu? Vem aqui me dolar. Como assim? Você quer que eu vá aí te matar? Não vou praticar eutanásia. Aliás, é um assunto que é um assunto interessante. Quando praticar eutanásia. Mas, enfim, suicídio assistido. Teve outro dia um escritor, né? Esqueci o nome dele, que fez suicídio assistido. Enfim, tem gente que tá discutindo o assunto. Mas aí ela me chama para dolar e eu falo, tá bom, tô indo aí para te dolar. Saí daqui e falei, puta, velho. Ela tá numa depressão dos infernos, com aquele remédio horrível. Vou lá, saí daqui pensando, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer, gente? Como é que eu tiro essa amiga do fundo do poço? Aí, quando eu entrei no apartamento todo bonito, branquinho, piso clarinho, tudo branquinho. Branco demais. Aí eu fui entrando, tem uma área que tava assim, escura. O ex-marido. Mas na época era marido. Era marido. Que tava lá dentro. E aí o quarto dela no fundo parecia já a sala do ML, gente. Parecia tava um horror aquilo. Aí eu entrei e ela lá, me leva, me leva. Me leva agora. Eu fiz, então, eu acho que tem uma coisa aí. O problema não é o câncer. Obrigado, Antônio Cícero, irmão da. Isso, Antônio Cícero. Obrigada, querida. Nádia, linda. E aí eu falei, veja se não é isso. Se não for isso, você também. Mas veja se a questão não é o câncer. Me está aparecendo. A questão me está parecendo que dá essa depressão, assim. Primeiro, a Márcia que eu conheço, ela puxa barco lá nas Sete Fontes, na
planta, tá? Você tá morando num apartamento de segundo andar, você tem que pôr o pé na terra, verde, respirar, não pode ficar no quarto, você estava no quarto trancada há meses, não pode ficar no quarto, tem que sair, respirar, olhar o verde, olhar passarinho, se a mulher do passarinho organizou festa, Avifest, edições de Avifest, aqui em Ubatuba tem 30% dos pássaros do mundo, não, daqui da Mata Atlântica. E aqui é um lugar de observação de pássaros, ela fazia festas, enfim. Falei, a Márcia é um luz, esse é Paranauê. E outra coisa, esse marido tá bebendo aqui do lado, não tá fazendo porcaria nenhuma. Então, ele também é uma tragédia. Sai desse apartamento e separa. Aí ela já separou, já separou, e já já a gente tá morando no solo, mas já tá mais colorido o apartamento, já ele tem vida, porque você resolveu pôr a vida. E a cadeira elétrica agora é vida, né? Que a gente sai por aí as duas sexagenárias penduradas na mesma cadeira de roda parando o trânsito. Ninguém acredita. E aí isso é viver. Não precisa ter câncer para começar a viver. Não precisa estar doente para começar a pensar na morte, né? Esse é um assunto que tem que ser o treinar, o meditar sobre a morte. O que que acontece? Ou meditar, já começa primeiro meditando, só, enfim, não consigo meditar. Até falo isso lá no e-book, tá, gente? Tem receitinha para tudo. Conversinha fiada de ego comigo não cola. Então, aquele, não consigo meditar, não, consegue. Enfim, o que faz é a gente ter experiências. A meditação traz experiências de outras realidades. Quem já fez sabe, você está com o corpo aqui, mas você está num outro cenário. Que é? Onde você está? E quando fala que, sonhei, estava tão real. Como assim estava tão real? Você estava lá. Seu corpo está aqui, mas você estava lá. Qual que é o drama de entender que aqui, lá, tal, tal, aqui tem corpo, lá não tem. Mas a gente circula. Então esse treino vai trazendo, opa, eu tô eu, mas eu não tô eu com o meu corpo, eu tô eu, mas não tô eu. Sabe um treino bom? É isso que a gente está fazendo aqui. Que horas são aí, Erin? 11h30. 11h30 da noite. Ela tá na Holanda. A gente Eu tô na tá Espanha agora. aqui. Hã? Na Espanha agora. Você tá na Espanha. Então, na Espanha, que delícia. Então, assim, gente, a gente tá em lugares diferentes, em horários diferentes, mas a gente tá junto. Onde estamos? Onde que a gente está? A internet explodiu esse negócio, a gente tem que aproveitar, porque ela tem um lado horrível, que é o preço. Mas o lado bom ela destruiu a noção de tempo e espaço e colocou a noção de conexão. Eu estou conectada com vocês, vocês estão conectados comigo. Essa conexão não está exigindo que a gente esteja nem no mesmo lugar, nem na mesma hora. Ai, que louco. Essa é artificial, mas tem a possibilidade de ser natural. Existir artificial serve para abrir a referência, destruir um paradigma de rigidez em relação ao tempo e espaço e começar ao respirar. Então a gente precisa começar a aprender a entrar na rede natural, sair da rede artificial e treinar a rede natural. A lei do tempo traz isso, a conexão com a natureza traz o tempo natural e a meditação é fundamental. E aí, assim, não consigo. Tá bom, então vai morrer com medo. Tudo bem não conseguir. Não é uma obrigação. Mas o ser humano está aqui para evoluir. Não é só para ter a sua vida material conquistada. Ótimo. Conheço um monte de rico que tem dramas existenciais profundos. É evidente que é gostoso ter dinheiro e ter todo o conforto. Mas ele não é objetivo de vida. Isso não é objetivo de vida. Isso não é um propósito na vida. Comprar um carro, comprar uma casa, isso não é propósito. Isso é ferramenta para você ficar gostosão para fazer o que tem que fazer. E o que tem que fazer, né?
Então, essas perguntas, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, que a gente fazia quando era pequeno, precisa voltar a fazer. Nesse estado de consciência, ler o e-book da morte, tem aí mais uma ampliação de referências e, e partir para essa jornada, como a Pri falou, é muito solitária. A gente vê isso. Mas quando você começa a trabalhar, você começa a conectar. E aí você vê que sozinho é uma coisa que é difícil de estar, viu? Eu falo por experiência própria. Se tem uma coisa que é difícil de estar, é sozinho. Quanto mais você expande, mais percebe que não tem nada sozinho, não tem nada solto. É que nem aqui quem é da lei do tempo, não tem quem solto, tá tudo dentro de uma estrutura, né? Seja qual for, dimensional, consciencial. Então, tá na hora da gente se responsabilizar pela nossa vida, porque a caminhada para uma boa morte, ela se faz desde agora, com consciência, para que eu chegue lá com mais leveza, menos medo, mais fé, mais segurança e também transmitir isso para os meus familiares para também não criar um clima naquele velório, quando a pessoa quando a pessoa morre, ela ainda tá ali, ela fica linda um pouco, né, gente? Não é assim, escafedeu-se, já turbinou. É multidimensional, ela fica ali e fica lá onde ela tá indo, mas ela também tá ali. Então, é um ambiente que tem uma vibração elevada. Ah, eu tenho isso no e-book, viu, gente? Como eu fazer um velório bacana, um velório bom, né? Como pensar, imaginar o velório dos seus sonhos também. Se você quiser uma playlist, quem vai adivinhar? Você vai precisar deixar para alguém. Alguém tem que saber a playlist dos sonhos do seu velório. Então, é nessa coisa que parece uma brincadeira que a gente vai desarmando o medo, vai trazendo para a familiaridade o tema e se sentindo cada vez melhor. Eu acho que essa é a apresentação que eu precisava fazer. Alguém tem alguma pergunta? Eu Tranquilo? queria perguntar, como é que você está hoje, assim, né? Que você está lançando, né? Dando início ao lançamento desse e-book. Como é que você está se sentindo hoje? Como é que está sendo o seu dia hoje? E como é que você está? Hoje é um dia muito, muito surreal. Eu já vou responder, depois eu passo para a Pri, que vai falar as coisas todas práticas. Para começar, hoje é o aniversário da minha nora também. Então a minha casa tá uma bagunça. Eles estão me aguardando para cantar parabéns, porque o Gael tá acordado. E tinha um monte de gente aqui até. E assim, chegou um monte de gente, daí teve som, teve música. Eu gravei, eu cantei, ele me pediu uma música, um hino do Léo Artesi, muito lindo. E ela gravou, botou no Instagram. Então, a vida hoje está acontecendo. De manhã, eu dei de presente para ela uma massagem. Então, de manhã ficou quietinho aqui a casa, porque daí meu filho saiu com o Gael pequeno. Então já teve clima de massagem, já teve clima, e aí eu achei que eu ia estar concentradíssima, quieta no meu canto. E aí a Dona Morte estava rindo da minha cara, falando: "Você ainda não entendeu que não tem situação ideal? Que é para ir assim mesmo. É assim que é a vida. Vive. Então, quando chegaram uns baita amigo meu aqui, como eu não vou receber? Para tudo. Então, eu achei que eu ia preparar coisas e que preparar nada. Você vai viver intensamente cada minuto. É isso que a morte traz o tempo inteiro. Então, hoje o meu dia está bem diferente do que eu imaginei, só que ele está muito mais surtido de pessoas. Então, ele está mais gostoso. Porque com as pessoas, no fundo, quando eu falo que só o amor é real, ele se realiza eu com o outro, nas conexões. Então, é mais importante qualquer coisa
não é importante se eu tiver uma conexão com o ser humano. A gente se encontra assim, a gente se reencontra assim. Hoje está começando a onda encantada do espelho. É no outro que eu me enxergo, né? Seja coisa bacana, se não é. Então a gente precisa para crescer do outro. Então hoje foi um dia cheio de gente, muito especial. Um dia especial, também era o aniversário da minha mãe. Então, na parte da manhã, nesse silêncio, eu fui lá pro quarto onde ela morreu, onde eu fiz a dolagem dela, que é aqui. Nessa casa morreu a minha avó, morreu a minha mãe e meu neto foi concebido. É um templo mesmo, de vai e vem. É um portal das estrelas, que é onde acontece esse rolê. E eu tenho um sopro especial, que é o sopro desse portal das estrelas, que é o que eu faço quando eu vou nesse lugar, esse lugar de entra e sai. Enfim, então é isso. Eu agradeço muito, muito, muito. Vou passar a palavra para a Pri, depois eu fecho de uma vez, tá? É interessante que a Dona Morte arrumou uma pessoa para cuidar da sua campanha, bem nessa mesma vibe aí de tudo que você fez no seu dia para lançar o produto, foi a mesmíssima coisa. Inclusive, vocês têm agora a notícia em primeira mão, junto com a Lu. O produto está no ar, Lu, deu tudo certo. Que foi realmente confiando no flow, né? A gente às vezes entra na ilusão do controle, entra na ilusão das expectativas, né? Enfim. E antes de eu falar sobre o produto em si, como vocês podem fazer para comprar e todas as vantagens, né, que vocês ganham, além da honra maravilhosa de escutar essas lindas histórias, tanto da história da Lu mesmo, né, do seu processo criativo, quanto da história da Erin e da Márcia, que foi super emocionante, eu amei escutar. Além dessa honra, as pessoas que estão aqui vão ganhar também uns presentinhos e umas vantagens. Mas eu queria, Lu, que você respondesse a pergunta da Nádia primeiro. Ela pergunta assim: quando alguém morre e a gente no velório não consegue se aproximar do caixão, por conta dessa vibração que você comentou, ela viveu duas experiências assim, achou estranho, e ela diz que é como se sentisse o campo da pessoa falecida, se você acha isso normal. Eu vou te passar a palavra e eu já venho rapidinho. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, Nádia. Quando a pessoa morre, você sentiu o campo da pessoa, mas você não conseguiu chegar perto, é isso? A gente sente o campo da pessoa, independentemente do clima do velório. O que interessa é a sua conexão com ela. Então, se você tem conexão com a pessoa, você não precisa nem estar perto do corpo. Como eu falei, eu faço dolagem estando à distância. Então, a questão é a conexão com aquele ser. Se você tem conexão. Uma coisa que é interessante é que cada um de nós tem uma voz, mas a voz é a mesma, que nem o DNA, viu? Muda a traqueia, muda a ser, mas a gente tem um som específico. Então, quando você quer conectar com alguém, você queria chegar perto, não conseguiu. Ah, entendi. A vibração de quem impedia? Da pessoa ou do povo todo que estava na frente? É isso que eu acho que eu. Amor, Nádia, você consegue abrir o microfone? É que a Nádia está passando por um procedimento que ela fez na boca, né? Aham. Acho que é por isso que ela não está Não, escutando. tranquilo, tranquilo. Tá. Posso acrescentar bem rapidinho uma coisa sobre esse tema de velório que talvez seja interessante de colocar? Eu considero que meu avô teve 4 velórios. Então, assim, na hora do falecimento dele, que estava eu e minha tia só, a gente esperou alguns momentos ali com ele porque ele faleceu em casa, né?
Então, a gente teve ali com ele alguns momentos que eu consegui falar coisas de luz, coisas positivas, guiar ele, dizer que ele estava sendo assistido, que era um privilégio estar ali. Então, teve esse primeiro momento de velar ele logo no momento da passagem, né? Na passagem. Depois, como ele faleceu em casa, ele ainda ficou umas 3 horas deitado na cama, até que viesse, né, o carro da funerária e tudo. E nisso a família inteira estava ali velando o corpo dele na cama dele, no quarto dele. Depois disso, teve o velório convencional, que aí apareceu gente, família, aquele clima horrível, você tá numa sala horrorosa, péssimo, horrível, que aí eu senti muito essa vibração, que eu acho que era das pessoas que estavam ali, não era dele. Depois um quarto velório, que ele foi cremado, então eles levam para outra cidade, aí tem mais um velório, então 4 velórios. E eu acho que o único velório que não existiu essa vibração, assim, né, foi quando eu estava com a minha tia ali e a gente estava vibrando muito alto por ele. A gente estava agradecendo ele por ter permitido a gente estar ali do lado dele, por ter confiado o corpo dele, a vulnerabilidade dele para a gente, é, que é um processo muito complexo, especialmente para ele, um homem bruto, não sei o que lá, né? Então, acho que essa vibração ela vem muito das pessoas, né, que não sabem lidar com essa passagem, não da pessoa que parte em si. Aham. E aí um velório, na verdade, seria o ideal, o velório ideal é sustentar essa vibração elevada, o que não acontece. Mas não acontece por quê? Porque ninguém faz nada. Oi, meu amor. Tem que ter Oi, meu amor. Ai, gente, não pode me ver que agora chora. Que quer ficar comigo. Não Vamos. devia ter falado oi. Mas então, precisa ter alguém num velório que comande o velório, que dirija o velório. Precisa ter diretor, precisa ter o roteirista, precisa ter alguém que encabece um velório, né? Gente, idealmente, mas quanto mais gente trabalhar esse assunto, você percebe que num velório você pode propor coisas, fazer um velório bacana, transformar o ambiente. Tá todo mundo à deriva no seu drama. Na verdade, todo mundo precisa de alguém que fale: vamos fazer um mantra, vamos cantar um hino, vamos cantar uma canção de louvor, enfim, vai dar gosto do freguês lá, como é que é o Paranauê dele, e trazer todo mundo junto. Tem gente que faz até caderninho das musiquinhas que vai cantar, imprime e distribui. E aí você eleva. Vamos fazer momento, cada um vem aqui falar uma palavrinha, contar uma historinha do fulaninho, o que aprendeu com ele. A Cris fez isso no velório dela e ela disse que ouviu histórias. Ah lá, Cris falando. Foi maravilhoso, cada história do pai dela que nem ela conhecia. Então a gente pode fazer um velório diferente. E não ser essa chatice desse choro, desse desespero que fica daí esse climão e você não consegue conectar com luz, aquilo vai tomando conta dos desesperos e aquele ser que está ali fica naquele limbo, né? De acordo com o livro tibetano dos mortos, são 49 dias no rolê. Até 49 dias dentro desse campo aqui. Claro que no outro campo lá já é outra história. Mas então que a gente, ele inclusive tem a oração do bardo para ser feita 49 dias depois que a pessoa morre. Então é uma sustentação de um campo de elevação durante um período. E aí a gente que vai aprendendo a falar da morte vai trazendo todas essas coisas para todos esses lugares. Me preparar, cuidar do papelada, essas coisas. E preparar o meu ser. Só vou conseguir fazer isso se eu começar a olhar para a morte. Então, importante fazer a oração do bardo. É um raio de saber, como eu falei, muito importante aqui na Terra, de um saber muito potente. Então, respondeu, Nadia? Eu não estou conseguindo ler direito, que eu estou sem óculos, não estou querendo pôr o óculos. Ela não respondeu ainda, mas eu acredito que, assim, do meu ponto de vista, cobriu bem o que ela trouxe. E é Que isso, então.
Eu Então, como é que faz aí o Paranauê? Aliás, o produto tem que explicar exatamente o que que a gente está. Obrigada, querida. Ótimo. O que está disponível? Arro. Então, com muita alegria que a gente vai trazer os maiores detalhes, né, do lançamento do e-book da morte, o lançamento do ano, da Anel Solar, na verdade, né, que estamos ainda na Lua 4 apenas. Então, é um produto realmente muito necessário, que tem o potencial de ajudar muita gente, né? A gente precisa realmente valorizar esse conhecimento tão sagrado passado de forma amorosa para nós. E esse e-book, então, a gente abre hoje a pré-venda do e-book. Já temos um link na Hotmart, que eu vou colocar aqui no Zoom. Porém, a gente vai disponibilizar ele também no nosso grupo do WhatsApp, que a gente divulgou o Zoom daqui, o link do Zoom, né? Temos lá aquele grupo. Caso alguém daqui não esteja no grupo, por favor, sinaliza para mim que a gente envia o link para vocês, tá? E como uma forma de. Vamos colocar também na bio, né, do Instagram, colocar nos stories, divulgar para todos os lados. Mas quem está no grupo e quem está aqui no Zoom vai ganhar alguns presentinhos, né, vantagens diferenciadas do que o pessoal do Instagram, do Google, né, esse pessoal de fora vai acessar. Quem participou desse momento, quem esteve aqui fortalecendo o campo e honrando a abuelita, a gente preparou um cupom de desconto especial, que é o Dia de los Muertos. Esse é o cupom, tudo em caixa alta. Eu vou enviar também, né, no grupo direitinho. É um cupom de 20% de desconto para realmente, como um agradecimento da presença e do apoio. E também, como mais uma forma de agradecimento pela paciência e pela confiança de comprarem na pré-venda, né, que o e-book da morte ainda está nascendo, a gente preparou para vocês uma surpresa, que é uma sessão coletiva de Tamiana Puja, que a abuelita vai ancorar especialmente para vocês, né, que estão aqui agora. E essa data ainda vai ser marcada, ainda vão ter maiores detalhes. E a Puja, na verdade, é para quem comprar, né? Tanto desconto quanto a Puja. Não tem como ganhar o desconto sem comprar. Mas para quem comprar o e-book, né, nesse período de pré-venda, então eu acredito que até a Onda Encantada do Espelho, que é um período de 13 dias, a gente consiga finalizar e já disponibilizar. Mas esses detalhes todos a gente vai mandando para vocês pelo WhatsApp, tá? A Vivi, Lu, deixa que eu leia para você. A Vivi, Lu autoexistente, falou assim: Lu, seu servir é tão lindo. É uma honra ter te encontrado neste aqui e agora e poder beber da fonte deste conhecimento tão importante. Você é pura luz, gratidão, mestra. Arrou, reitero, assino embaixo junto. Então, eu vou enviar para vocês o link, o cupom de desconto. Quem fizer a compra nesse período de pré-venda ganha também a participação na Puja, tá? Então, já dentro do produto da Hotmart, tem um link para um outro grupo, onde a gente vai passar as informações da Puja e avisar as novidades da produção final do livro, tá certo? Então, é isso que a gente tem para dividir com vocês da parte da boa novidade comercial que a gente traz, né? Pedir para vocês ajudarem a divulgar e expandir esse conhecimento, para que ele chegue nas mãos de quem precisa, para vocês pararem em meditação por um instante, pensar, poxa, quem das pessoas que eu conheço que pode estar passando por um processo de luto, que pode estar doulando a morte de alguém também, que pode ser beneficiado por esse conhecimento, que vocês enviem para essa pessoa, né, essas trocas que a gente teve, o link do grupo e tudo mais. Então, assim, falei com amor, eu agradeço profundamente, vou passar de volta a palavra para a Lu, para ela fechar o nosso campo, e assim falei. Um beijo grande, Lu. Gratidão, Pri. Então vocês entenderam, né? Comprar agora
não vai estar o e-book pronto à disposição. Vai ter uma cartinha falando, espera um pouquinho. E aí esse pouquinho já tá, são poucos dias. Mas aí, comprando agora, tem os 20% de desconto. E ganha ainda a sessão de Puja, que é essa aplicação coletiva da terapia tamiana, que é muito potente, uma energia muito forte, que traz um alinhamento energético, de consciência, que inclusive ajuda até para ter abertura para essa investigação tão poderosa que é a própria morte. Eu agradeço demais. Meu netinho passando. Eu agradeço demais a presença de cada um de vocês. Muito importante ir ancorando esse saber. E muito importante a sensação de estar concluindo um projeto tão legal na minha vida, tão entregar o meu melhor. É isso que eu estou entregando, o que eu tenho de melhor. Que toque os corações e que a gente amplie uma rede de amor e de consciência, e aí não tem como, né? A gente começa a entender a vida e a morte. Arro. Gratidão, arro Grande Espírito, arro Pachamama, arro todos os seres que deram suporte e guiança, que todos os códigos e informações sejam integrados no nosso campo como luzes de recordação de quem somos. Assim falei com muito amor, Mitakuye Yasin, Milakesh, eu sou outro você. Gratidão, pessoal. Bom final de dia aí. Um beijo.